Bet Apostas. Receba 100% do seu primeiro depósito até R$ 700. Use o código promocional MACITE no momento do seu registro. Para mais informações, link na descrição. Fala pessoal, MACITE Palpites para mais um dia de palpites esportivos e começamos este sábado com a Bundesliga, o campeonato alemão, onde temos a equipe do Borussia Dortmund enfrentando a equipe do Bochum. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Borussia Dortmund, ela venceu 3 e empatou 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Bochum, ela venceu 3 e perdeu 2. No atual momento, a equipe do Borussia Dortmund é a 4ª colocada com 22 pontos ganhos, enquanto a equipe do Bochum é a 17ª colocada com 7 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, casa Borussia Dortmund para vencer. Ainda na Bundesliga, no campeonato alemão, temos a equipe do Hertha Berlim enfrentando a equipe do Bayern de Munique. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Hertha Berlim, ela empatou 2, perdeu 2 e venceu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Bayern de Munique, ela venceu todas suas 5 partidas. No atual momento, a equipe do Hertha Berlim é a 14ª colocada com 11 pontos ganhos, enquanto a equipe do Bayern de Munique é a 2ª colocada com 25 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, acima de 2,5. Campeonato escocês, temos a equipe do Celtic enfrentando a equipe do Dundee. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Celtic, ela venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Dundee, ela venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. No atual momento, a equipe do Celtic é a 1ª colocada com 33 pontos ganhos, enquanto a equipe do Dundee é a 11ª colocada com 9 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, acima de 2,5. Pela Premier League, campeonato inglês, temos a equipe do Manchester City enfrentando a equipe do Fulham. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Manchester City, ela perdeu 1, empatou 1 e venceu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Fulham, ela perdeu 1, empatou 2 e venceu 2. No atual momento, a equipe do Manchester City é a 2ª colocada com 29 pontos ganhos, enquanto a equipe do Fulham é a 7ª colocada com 19 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, acima de 2,5. Série A Team, campeonato italiano, temos a equipe do Atalanta enfrentando a equipe do Napoli. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Atalanta, ela venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe da Napoli, ela venceu 4 e perdeu 1. No atual momento, a equipe da Napoli é a 1ª colocada com 32 pontos ganhos, enquanto a equipe do Atalanta é a 2ª colocada com 27 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, ambas equipes marcam. Campeonato português, temos a equipe do Porto enfrentando a equipe do Paços de Ferreira. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Porto, ela venceu 3, perdeu 1 e empatou 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Paços de Ferreira, ela empatou 1 e perdeu 4. No atual momento, a equipe do Porto é a 3ª colocada com 23 pontos ganhos, enquanto a equipe do Paços de Ferreira é a 18ª colocada com 2 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, acima de 2,5. Campeonato Brasileiro da Série A, temos a equipe do Fluminense enfrentando a equipe do São Paulo. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Fluminense, ela perdeu 1,
empatou 1 e venceu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do São Paulo, ela empatou 2 e venceu 3. No atual momento, a equipe do Fluminense é a quarta colocada com 61 pontos ganhos, enquanto a equipe do São Paulo é a oitava colocada com 51 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: empate casa. Campeonato Brasileiro da Série A, temos a equipe do Santos enfrentando a equipe do Avaí. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Santos, ela venceu 3 e perdeu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Avaí, ela perdeu todas as suas 5 partidas. No atual momento, a equipe do Santos é a 12ª colocada com 46 pontos ganhos, enquanto a equipe do Avaí é a 19ª colocada com 28 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: casa. Santos para vencer. Série A Team, Campeonato Italiano, temos a equipe do Milan enfrentando a equipe do Spezia. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Milan, ela venceu 3, perdeu 1 e empatou 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Spezia, ela perdeu 3, empatou 1 e venceu 1. No atual momento, a equipe do Milan é a 3ª colocada com 26 pontos ganhos, enquanto a equipe do Spezia é a 17ª colocada com 9 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: casa. Milan para vencer. Pela La Liga, Campeonato Espanhol, temos a equipe do Barcelona enfrentando a equipe do Almeria. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Barcelona, ela venceu 4 e perdeu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Almeria, ela venceu 3 e perdeu 2. No atual momento, a equipe do Barcelona é a 2ª colocada com 31 pontos ganhos, enquanto a equipe do Almeria é a 14ª colocada com 13 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: casa. Barcelona para vencer. Pela Primeira Liga, Campeonato Português, temos a equipe do Sporting enfrentando a equipe do Vitória Guimarães. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Sporting, ela perdeu 3, venceu 1 e empatou 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Vitória Guimarães, ela empatou 1 e venceu 4. No atual momento, a equipe do Sporting é a 6ª colocada com 19 pontos ganhos, enquanto a equipe do Vitória Guimarães é a 5ª colocada com 20 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: casa. Sporting para vencer. Campeonato Brasileiro da Série A, temos a equipe do Red Bull Bragantino enfrentando a equipe do América Mineiro. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Red Bull, ela perdeu 3 e venceu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do América Mineiro, ela perdeu 2, venceu 2 e empatou 1. No atual momento, a equipe do Red Bull Bragantino é a 13ª colocada com 44 pontos ganhos, enquanto a equipe do América Mineiro é a 9ª colocada com 49 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: casa. Red Bull Bragantino para vencer. Campeonato Brasileiro da Série A, temos a equipe do Internacional enfrentando a equipe do Atlético Paranaense. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Internacional, ela venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Atlético Paranaense, ela perdeu 3 e venceu 2. No atual momento, a equipe do Internacional é a 2ª colocada com 64 pontos ganhos, enquanto a equipe do Atlético Paranaense é a 6ª colocada com 54 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: acima de 1,5. Campeonato Brasileiro da Série A, temos a equipe do Corinthians enfrentando a equipe do Ceará.
Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Corinthians, ela perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Ceará, ela empatou 2 e perdeu 3. No atual momento, a equipe do Corinthians é a 5ª colocada com 61 pontos ganhos, enquanto a equipe do Ceará é a 17ª colocada com 34 pontos ganhos. Melhor opção para este confronto: empate casa. Bilhetes prontos com as seguintes sugestões: Manchester City vs Fulham, acima de 2,5. Celtic vs Duden, acima de 2,5. Borussia Dortmund vs Bochum, casa. Borussia Dortmund para vencer. Hertha Berlim e Bayern de Munique, acima de 2,5. Barcelona vs Almeria, acima de 2,5. Milan vs Spezia, casa. Milan para vencer. Atalanta vs Napoli, ambas equipes marcam. Porto vs Paços de Ferreira, acima de 2,5. Santos vs Avaí, casa. Santos para vencer. Red Bull Bragantino vs América Mineiro, casa. Red Bull Bragantino para vencer. Fluminense vs São Paulo, empate casa.